Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje iniciaremos nossa jornada de estudos sobre o contexto histórico-cultural do livro de Bereshit. Só lembrando a você que, de acordo com a nossa grade, nós teremos 4 aulas sobre o contexto histórico-cultural do livro. E as nossas aulas elas estão organizadas da seguinte forma. Na primeira parte, nós teremos 2 aulas que serão referentes à história primeva, aos 11 primeiros capítulos do livro. Depois, nós teremos 2 aulas lidando com o contexto histórico-cultural das chamadas narrativas patriarcais, do capítulo 12 ao capítulo 50. Nesta aula de hoje, nós vamos lidar mais especificamente com os capítulos 1 a 3 do livro de Bereshit, certo? E vamos falar um pouco aí sobre como Moisés escreve dentro do contexto histórico e cultural acerca desses relatos da criação. Na aula que vem, ainda sobre a história primeva, nós falaremos sobre o dilúvio e sobre a Torre de Babel. Lembrando sobre a questão ali do contexto histórico de Caim, nós já falamos um pouco quando nós falamos sobre a arqueologia do livro de Gênesis. Nós vimos achados arqueológicos ali do período neolítico e que eles estão relacionados com a forma de vida de Caim e Abel. Então, sem mais delongas, deixe-me compartilhar o PowerPoint que eu preparei para a nossa aula de hoje. Queridos, eu gostaria de começar estudando aqui com vocês e falando um pouco sobre a questão de história, certo? Do método para se falar de história. Porque, veja, hoje, basicamente, ao interpretar a Bíblia, você tem 2 métodos. O método gramático histórico, que leva em consideração que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus, que homens santos escreveram da parte de Deus. Portanto, quando nós temos esse livro de capa preta em mãos, nós temos a palavra de Deus. Claro, escrita dentro do seu contexto, do seu cenário histórico-cultural, de acordo com como nós estaremos estudando nestas aulas. Mas existe também o outro método, que é o método histórico-crítico. Tá? É um método que tem a prerrogativa de ser científico, entre aspas. Até existe um questionamento, a doutora Etta Linneman, ela escreveu um livro, né, A Crítica Bíblica em Julgamento, até onde a teologia científica é de fato. E a Etta Linneman faz alguns questionamentos ali bem interessantes ao método histórico-crítico. Bom, mas vamos lá. Por que eu estou falando desses 2 métodos? Porque a forma como os 2 métodos veem história é diferente. E eu preciso falar um pouco com vocês aqui para vocês entenderem como que nós vamos ler essas narrativas e como vamos interpretar. Eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre o conceito de história do mundo antigo, para nós também entendermos o texto bíblico e entendermos por que o método histórico crítico ele não consegue atender às necessidades do intérprete para fazer uma boa interpretação do texto. Então, eu vou começar citando aqui o Logeman e o Walton, onde eles dizem o seguinte: no mundo antigo, as pessoas viam a realidade com um olhar no mundo metafísico, né, espiritual, não apenas através das lentes do empirismo. Consequentemente, o papel da testemunha ocular não era tão valorizado. E aqui nós temos um pequeno espectro, tá? Onde você tem de um lado o metafísico e você tem de outro lado o empírico e você tem um traço no meio. O que acontece? O método histórico-crítico, por ser um método pós-iluminismo, o conceito de história que ele tem, de verificação da história, é diferente do conceito dos povos antigos. Foca-se muito, tá? Foca-se demasiadamente aonde? Aqui, ó, tá? Opa. Deixa eu pegar novamente.
aqui, ó, no empirismo. E o metafísico fica de lado. Só que isso tem um problema. Por quê? Porque os antigos, e aqui vamos falar de Moisés, quando eles escreviam, eles estavam escrevendo história do ponto de vista deles, da cosmovisão deles. E quando eles escreviam, eles levavam em conta o metafísico também, o espiritual. De tal forma que para eles escreverem que uma serpente enganou o homem no Jardim do Éden, aquilo não era estranho, porque eles estavam acostumados a olhar para a realidade histórica, também olhando aí com o olhar metafísico. Então, o empírico e o metafísico, eles não estavam separados na hora de se fazer história, na hora de se observar a realidade na mentalidade do povo antigo. Então, um método que desvalorize ou que deixe de lado o metafísico, ele é um método que ignora por completo a forma como o próprio escritor escreveu o texto. Então imagine, você tem um texto nas suas mãos, que é o texto do Gênesis, e o restante do texto das escrituras hebraicas, que eles vão atestar milagres, que eles vão apresentar ali, por exemplo, o relato da criação, vão apresentar o relato da queda, e ele está colocando uma realidade espiritual. Então, o autor ele está escrevendo história, mas ao mesmo tempo colocando um olhar espiritual sobre isso. Diga-se de passagem, as narrativas bíblicas, nós temos que pensar que as narrativas bíblicas, elas são teologia historicamente orientada. Então, você está lendo a narrativa ela é um relato histórico, aconteceu, mas também é um relato histórico teológico. Tá? Então, o escritor ele escreve aquilo que é importante, que é guiado pelo Espírito. Então, se você tem um método em mãos e você lança a mão desse método para interpretar o texto, e ele é um método que não leva em conta um metafísico, como que você vai interpretar um texto onde o escritor ele levava em conta o metafísico? Então você vai avaliar o texto pelo um pressuposto totalmente diferente daquele que o escritor tinha. E tendo isso em mente, o Longman e o John Walton, eles vão muito bem destacar que o método histórico-crítico ele não é um método válido para a interpretação do texto. Agora, tem uma outra obra que eu gostaria de citar, não poderia deixar de citar, até deixei aqui separado uma referência para vocês, essa obra do Gerhard Hazel. Tá? Gente, essa obra é uma obra fantástica, tá? Do Hazel, uma obra fantástica, uma obra muito densa, essa é a verdade, muito pesada. E o Hazel, depois de analisar aqui o desenvolvimento da teologia, tá? Do Antigo e do Novo Testamento, e aqui o que eu vou citar está relacionado à Bíblia hebraica, certo? Conhecida popularmente como Antigo Testamento. O Hazel ele vai propor um método para se estudar o texto da Bíblia hebraica. E o Gerhard Hazel ele vai dizer assim na página 200, falando sobre o método histórico-crítico. Eu gostaria de começar por isso daqui, onde o Hazel ele diz o seguinte: o método histórico-crítico, originado no iluminismo, vê a história como um contínuo fechado, como uma série contínua de causa e efeito, em que não há lugar para a transcendência. O historiador não pode pressupor uma intervenção sobrenatural, né, no nexo casual como base para seu trabalho. Então veja, se você não tem como levar em conta o sobrenatural, o metafísico, como que você vai interpretar um texto que foi escrito com essa cosmovisão? Na página 201, o Hazel ele diz o seguinte: o que se precisa salientar enfaticamente é que existe uma dimensão transcendente ou divina na história bíblica, com que o método histórico-crítico é incapaz de lidar. Então, se você tem um método que deixa de lado o sobrenatural, que deixa de lado o metafísico, ele é incapaz de te dar uma interpretação, no final das contas, satisfatória. O Hazel continua dizendo assim:
Se todos os acontecimentos históricos precisam, por definição, ser explicados por causas históricas suficientes, então não há espaço para os atos de Deus na história, pois Deus não é um personagem histórico. Se nossa concepção de história não nos permite reconhecer uma intervenção divina na história através de atos e palavras, então não temos condições de lidar de maneira adequada e apropriada com o testemunho da Escritura. Somos, portanto, levados a concluir que a crise referente à história na teologia bíblica não é tanto resultado do estudo científico das provas, mas sim da inadequação do método histórico crítico de lidar com o papel da transcendência na história devido a seus pressupostos filosóficos acerca da natureza da história. Se a realidade se a realidade do texto bíblico testifica uma dimensão supra-histórica que transcende, tá, as limitações autoimpostas pelo método histórico crítico, então é preciso empregar um método que possa esclarecer essa dimensão e possa sondar todas as camadas da profundidade da experiência histórica e lidar de modo adequado e apropriado com a reivindicação de verdade feita pela Escritura. Então, basicamente, o que o Hazel está nos dizendo? Que quando você tem um método na mão que ignora que existe uma dimensão transcendental, que existe o metafísico, que existe tudo isso daí, que existe isso daí no texto, e ele não leva em conta isso, ele é um método inadequado para estudar o texto. Então veja, por quê? Porque o conceito de história, a forma de se ver história, do método histórico crítico, tá? Que vem após o iluminismo, ele é totalmente diferente da forma que Moisés escreveu história, que os mesopotâmicos escreviam história, certo? Agora, para concluir aqui a leitura do Hazel, o Hazel ele diz assim, ainda na página 201, afirmamos que o método apropriado para a teologia bíblica deve ser tanto histórico quanto teológico, desde o início. Agora, para concluir, ele vai dizer assim, ó, aqui na página 203. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. Isso. Página 203, o Hazel diz assim: a interpretação histórico-teológica deve estar a serviço da fé, para que possa sondar todas as camadas da profundidade da experiência histórica e penetrar no sentido pleno do texto e da realidade que nele se expressa. Precisamos, portanto, ratificar que quando a interpretação procura compreender afirmações e testemunhos acerca da autorrevelação de Deus como o Senhor dos tempos e acontecimentos que escolheu revelar-se em acontecimentos efetivos, datáveis da história humana, por meio de atos e palavras de juízo e salvação, então o processo de compreensão de tais afirmações e testemunhos precisa ser, desde o início, de caráter histórico e teológico, a fim de captar plenamente toda a realidade neles expressa. Então, basicamente, o que o Hazel diz aqui? Nós temos que levar em conta um método que entenda que o texto tem a sua dimensão histórica e teológica. E é isso que nós vamos fazer. Ao nós lermos o texto de Gênesis, nós vamos encarar o texto de Gênesis como um texto histórico, mas também como um texto que tem propósitos teológicos a respeito de quem
ao falar de quem é Deus, como Deus age, como Deus criou, tá? Como Deus lida com suas criaturas. E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Então aí está aí o que diz Gerhard Hazel e Longman e Walton, tá? Vamos então ver a questão do contexto histórico-cultural. O Longman, ele diz o seguinte sobre o contexto histórico-cultural: o Gênesis não foi escrito num vácuo. Pode ser a parte mais antiga das escrituras, mas não é, de modo algum, a literatura mais antiga do Antigo Oriente Próximo. Então Longman já começa colocando essa discussão aí, que o Gênesis pode ser das escrituras o livro mais antigo, mas não a literatura mais antiga do Oriente. E ele não é escrito num vácuo, como nós vamos ver na aula de hoje. As obras literárias mais antigas que têm algum peso no estudo da Bíblia são provenientes dos povos antigos da Mesopotâmia e do Egito. Os dois dinamos, tá, culturais daquela época. A data mais remota que é possível atribuir a Moisés é o século XIV a.C., enquanto os primeiros textos de literatura suméria e egípcia procedem da primeira parte do terceiro milênio. Para o estudo do Antigo Testamento também é importante a literatura oriunda dos vizinhos mais próximos de Israel, em particular, que foi escrita em ugarítico, pois tal literatura reflete ideias religiosas cananeias. Então, isso aqui que o Longman coloca é muito, muito, muito importante. Então, você tem muitas literaturas que são anteriores ao Gênesis, da autoria mosaica. Nós já discutimos a autoria mosaica no nosso curso. Então, são bem anteriores ao Gênesis. E como sendo anteriores ao Gênesis, essas literaturas aí, elas vão ter relação com o livro de Gênesis, elas vão revelar um contexto histórico e cultural, e o Gênesis precisa ser lido em comparação com essas literaturas. Ducan diz o seguinte: a história bíblica da criação não está apenas inserida no contexto do livro de Gênesis da Bíblia, ela também está situada no contexto do Antigo Oriente Próximo. O autor bíblico conhece bem o mundo cultural ao redor e suas cosmogonias mitológicas, e às quais ele responde de maneira polêmica. Então o Ducan ele já nos traz um elemento aí que é o seguinte: Moisés, quando ele está escrevendo o Gênesis, ele conhece muito bem o contexto histórico e cultural do livro de Gênesis, e quando ele escreve, ele está escrevendo literatura polêmica, porque ele está respondendo aquilo que estava sendo dito no mundo antigo. E aí nós lembramos, queridos, lembrem-se quando nós falamos na primeira aula sobre autoria, sobre datação e sobre propósito, nós vimos que o livro de Gênesis ele foi escrito para um povo que está saindo do cativeiro. E como um povo que está saindo do cativeiro e que ouviu esses mitos, conhecia esses mitos, se fazia necessário que Moisés agora contasse a verdadeira história das origens para ele. Moisés contasse a verdadeira história de tudo para eles. E dessa forma, Moisés, ele conhecendo os relatos do mundo antigo, ele conhecendo, ele escreve o livro de Gênesis para corrigir aquilo. E agora, então, ele fornece um relato para os hebreus que estão saindo do cativeiro egípcio de como aqui tudo aconteceu de fato da perspectiva do Deus de Israel, certo? Como isso aconteceu, e aí o Espírito guia ele a escrever isso. E ele vai corrigir, então, esses relatos. Então, isso daí é preciso ter em mente. Agora, William, ele diz o seguinte, Sanford, ele diz o seguinte: Gênesis 1 precisa ser lido à luz dos relatos da criação produzidos na Mesopotâmia. Embora as relações sejam relativamente pequenas, existem 3 paralelos básicos: a imagem do estado primitivo como um caos,
a ordem da criação e o descanso divino no final da criação. São elementos que nós vamos ver aqui no nosso estudo, ao decorrer do nosso estudo de hoje. Agora, o que me chama bastante atenção, e aí nós precisamos destacar que o William Lazor ele diz aí, é o fato de existirem pequenos paralelos, existem poucos paralelos, né? E isso é verdade. Muitas pessoas que querem defender que o livro de Gênesis é um plágio dos relatos do mundo antigo e coisas dessa natureza, eles super enfatizam algumas semelhanças que de fato existem, as semelhanças existem, e já já eu vou falar por que essas semelhanças existem, mas elas ignoram que também existem muitas diferenças. E essas diferenças são correções que Moisés está fazendo, certo? São correções que Moisés está fazendo de questões do mundo antigo. Agora, qual a nossa ideia ao estudarmos isso aqui? Queridos, um relato para ser histórico, ele tem que ser atestado em outras partes, certo? Um relato que ele é histórico, mas você só encontra ali meia dúzia de pessoas falando e você não encontra ele em outros lugares, é bem possível que ele não seja histórico. Agora, qual é a questão e a hipótese levantada pelo doutor Rodrigo Silva, o arqueólogo Rodrigo Silva, é a seguinte: se Gênesis é de fato um relato histórico, nós teríamos que encontrar narrativas, né, histórias como a do Gênesis no mundo antigo, tá? No mundo do Antigo Oriente Próximo. E nós encontramos. Então você encontra na Suméria, aí como nós já vimos, por volta do 3º milênio, relatos. Você encontra também no Egito, embora os relatos egípcios eles sejam bem menos assim, tenham bem menos informações do que os relatos sumérios, certo? Nós vamos nos ater mais nos relatos sumérios hoje. Mas enfim, se o livro de Gênesis ele é um livro histórico, ele teria esses elementos, né, históricos que aparecem ali, né, essas narrativas, elas deveriam aparecer no mundo antigo. E é interessante porque quando você vai para a Mesopotâmia, você encontra diversos escritos ali, diversos achados arqueológicos com escritos que atestam histórias semelhantes à história do Gênesis, muito antes do Gênesis, indicando o quê? Que essas histórias, elas têm fonte, né? Elas têm uma fonte comum, então você tem uma fonte comum a partir do qual essas histórias se derivam. E Moisés parece retornar para essa fonte comum, que seria o eterno Deus de Israel e a sua relação com os primeiros seres criados, que foi passada de geração em geração. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: você tem Adão e Eva, foram criados por Deus, e eles transmitem o que aconteceu oralmente para os seus descendentes, e os seus descendentes passam isso daí de geração em geração, de tal forma que a população vai crescendo, e aí quem conta um ponto, aumenta um ponto, até o ponto então que você vai tendo histórias diferentes, mas essas histórias beberiam em uma mesma história, em uma fonte comum, beberiam em uma mesma fonte. Agora, Gênesis e a evolução. Tá? Gênesis e a evolução. Nesse sentido, eu gostaria de citar o Logman novamente, quando ele diz assim: não há dúvidas de que Gênesis 1 e 2 têm um peso na avaliação que fazemos desses relatos científicos modernos sobre as origens do cosmos e do homem. Mas um momento de reflexão nos fará lembrar que nenhum autor ou leitor antigo teria tido a ideia de fazer tal comparação. É certo que o relato bíblico da criação não foi escrito para se contrapor a Charles Darwin, Stephen Hawking, né? Mas foi escrito à luz de descrições rivais da criação. Então veja, queridos, olha, eu não estou preocupado e não me preocuparei nesse curso em discutir evolucionismo ou qualquer coisa dessa natureza. Por quê? Nós estamos preocupados em fazer uma análise exegética do texto,
tá? Analisar o texto de Gênesis, o corpo literário de Gênesis, tá? E trazer para você uma interpretação que está de acordo com os pressupostos do autor que escreveu, não da ciência moderna. Qualquer discussão hoje, tá, sobre teorias científicas baseada em Gênesis 1 é fruto de discussão humana da nossa época. Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele não estava preocupado com criação e evolução. Moisés, ele simplesmente disse, e disse Deus. Ele não estava preocupado em provar nada. Então, o livro de Gênesis, ele não pode ser usado como um documento científico com o propósito de provar como Deus criou e assim que Deus criou. É claro que pessoas da área da ciência, elas podem estudar, né, a ciência, e elementos que a ciência mostra hoje batem com questões que o livro de Gênesis dizia. Agora veja, o livro de Gênesis não foi escrito com esse propósito. Estudar o livro de Gênesis procurando elementos científicos para provar a criação é um erro, tá? E qual é a direção que nós vamos tomar? O que Longman muito bem destaca. O livro de Gênesis é escrito com o propósito de quê? Agora de avaliar, vamos dizer assim, de corrigir, tá? As descrições rivais da criação, tá? Então, isso daí é muito importante. O livro de Gênesis é escrito para se contrapor aos falsos relatos históricos a respeito da criação. E aí, começando então, o relato que eu vou me ater mais aqui hoje é o Enuma Elish, certo? E a obra que eu estarei usando aqui é esta obra aí, tá? Porque essa obra aí, ela nos oferece uma tradução do Enuma Elish. Você tem tanto o Enuma Elish ali e sua tradução, quanto até alguns comentários sobre ele. Então, a obra de referência que nós estaremos estudando, que eu tirei aqui, os escritos do Enuma Elish, é daí, certo? Então, por exemplo, olha só, queridos, como que começa ali já no início. O Enuma Elish começa assim: quando os céus acima não existiam e a terra abaixo não havia surgido, havia Apsu, o primeiro da ordem, seu primogênito, né, e demiurgo, Tiamat, que deu à luz a todos eles. Eles misturaram suas águas antes que os prados se aglutinassem e o caniço, né, fosse encontrado. Quando nenhum dos deuses havia sido formado ou tinha surgido, quando nenhum destino havia sido decretado, os deuses foram criados dentro deles. Então, eles, né, Tiamat, aí nesse caso, né, em Tiamat, que nós vamos ver já, né, um pouco mais de detalhes sobre ela, né, Tiamat, que é a partir daí que se criam os deuses, tá? Porque no início você tem Apsu e você tem Tiamat, e depois você vai ter os deuses inferiores, os chamados deuses inferiores. Isso daí é importante de se observar. Agora você vai ver, claro, que e nós vamos fazer essa comparação mais tarde aqui, que existe paralelos entre o relato do Gênesis e o relato do Enuma Elish, mas existem muitas diferenças também, e aqui você vê diferenças claras. O livro de Gênesis, quando vai falar da criação, em momento algum fala da criação de deuses, de um Deus gerando deuses inferiores, e é interessante porque nesse relato aqui esses deuses inferiores são criados para poder trabalhar no lugar dos deuses maiores, né? E eu fiz uma síntese aqui, tá? De uma parte, porque não tem como colocar todo o texto, né, na íntegra do Enuma Elish, mas nós vamos ver aqui algumas partes e eu fiz uma síntese das partes que nós não vamos ler. Então, a síntese que eu fiz assim: Apsu e Tiamat criam os deuses inferiores, que mais tarde começam a incomodar por causa do barulho, e Apsu, não satisfeito, decide acabar com esses.
Sua ira é apaziguada por Tiamat, sua esposa, e decide não destruir os deuses inferiores. Os deuses ficam receosos e em silêncio. Porém, Ea decide tirar a vida de Apsu, o que foi mais tarde, o que mais tarde levaria Tiamat a ficar irada com os ah, ah, com eles, né? E com aqueles que estão com Eia, né? Com ele, né? Com Eia e com aqueles que estão com Eia. Então veja, nessa primeira parte aqui nós já estamos aqui entre o tablet 2 e o tablet 3. Por conta disso, porque o que acontece? Os deuses inferiores, eles trabalham, né? E aí eles fazem barulho. E aí Apsu, ele fica chateado e ele quer destruir eles. Eu vou destruir eles, vou acabar com eles. Aí Tiamat diz, não, eles são nossa criação, não faça isso e etc. E Tiamat consegue acalmar ele de forma que ele não vai destruir com esses deuses aí. Só que veja, por causa disso, os deuses inferiores eles ficam receosos e Ea decide tirar a vida de Apsu, né? E ele vai matar Apsu ali. E Tiamat mais tarde vai ficar chateada com isso e vai ficar revoltosa. E ela vai querer agora acabar com eles. Ea gera a Marduk, seu descendente, que mais tarde enfrentaria Tiamat, tá? E aí você tem um nome muito importante aí já nos tablets do Enuma Elish, já aí agora indo do terceiro para o quarto tablet, que é Marduk, tá? Que vai enfrentar mais tarde Tiamat, vai matar Tiamat. Os deuses inferiores concebiam que Tiamat estaria tramando alguma coisa, mas não havia quem a enfrentasse, por ser poderosa. Neste contexto, Marduk, filho de Ea, aparece como aquele que pode enfrentá-la. Então aí o que acontece? Eles vão eleger Marduk, né? Olha, não tem vários, né? O Enuma Elish diz lá que alguns deuses vão lá, vão tentar conversar com Tiamat, você tem toda uma trama, aí eles voltam dizendo, olha, Tiamat está tramando alguma coisa, Tiamat está tramando alguma coisa, só que ninguém resolve nada. E aí quem é escolhido para resolver é Marduk, tá? Aí no tablet 4 diz assim, eles estabeleceram um estrado senhorial para ele, e ele sentou-se diante de seus pais para receber a realeza. Eles disseram, você é o mais honrado entre os grandes deuses, seu destino é inigualável, seu comando é como o de Anu. Marduk, você é o mais honrado entre os grandes deuses, seu destino é inigualável, seu comando é como o de Anu. Doravante, seu pedido não será anulado. Está em seu poder assentai-vos na assembleia, exaltada a vossa palavra, que as tuas armas não errem o alvo, mas que matem os teus inimigos. Mais para frente eles dizem, eles se alegraram e deram os parabéns. Marduk é rei, então eles proclamam Marduk como rei, né? Eles disseram, vá, corte a garganta de Tiamat e que os ventos levem o seu sangue para dar a notícia. Então aí nós temos um momento em que Marduk ele é eleito, então ninguém consegue vencer Tiamat, ninguém consegue com Tiamat, eles elegem Marduk e dizem, Marduk, tu vai ser o rei, tu é o cara, digamos assim, né? Numa linguagem bem popular. E aí Marduk é eleito para quê? Para destruir Tiamat. Aqui nós temos uma imagem de Marduk, tá bom? Nós temos uma imagem de Marduk. No tablet 4 ainda nós temos ainda em forma bem poética, e eu deixei distribuir, organizar dessa forma exatamente por isso, quando é dito assim, ele lançou uma flecha e perfurou sua barriga, ele rasgou suas entranhas e cortou para dentro, ele amarrou e extinguiu sua vida,
Ele jogou no chão o cadáver dela e subiu nele. Depois de matar Tiamat, sua, o líder, né, sua assembleia se dispersou, seus anfitriões se dispersaram, né, se dispersaram, seus auxiliares divinos que foram ao lado dela, né, em tremor e medo, bateu em retirada, né? Eles para salvar suas vidas, mas eles foram completamente cercados, incapazes de escapar. Então você tem aí o momento, né, da morte de Tiamat e como aqueles que estavam aliados a Tiamat fogem, né? Outros são presos, mas muitos fogem, né? Tiamat é destruída. Continuando, e voltou para Tiamat, a quem ele havia amarrado, Bel. Bel aqui é a mesma palavra para Marduk, viu? Que ele é conhecido como Bel também. Bel colocou os pés nas partes inferiores de Tiamat e com seu porrete impiedoso esmagou seu crânio. Ele cortou suas artérias e que o vento norte aguente seu sangue para dar notícia. Seus pais viram isso e ficaram, né, contentes e exultantes. Eles trouxeram presentes e presentes para ele. Agora veja, queridos, você tem esse relato aí, então, você tem no início, né, antes que os céus e etc existissem, aí você tem os deuses são criados por Marduk, por Apsu e por Tiamat. Apsu é morto por Ea, por motivos que eu já expliquei. E mais tarde Tiamat fica revoltosa, Marduk vai ser elegido pelos deuses para acabar com Tiamat. E por causa disso ele se torna o grande nome, o grande rei, o grande deus, porque ele destrói a grande Tiamat. E a partir daí você tem a criação, porque a criação, tá, ela é feita a partir das partes de Tiamat. Então quando você vai para o livro de Gênesis, aí no capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, você tem a criação. Agora veja, você não tem em nenhum momento no relato da criação, na perícope da criação aí, um relato como esse daí, entendeu? Um relato politeísta. O texto de Gênesis simplesmente começa dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz, por exemplo, e assim por diante. Mas você não tem anteriormente a isso nenhuma guerra, aonde o Deus de Israel estraçalha outras divindades, aonde ele cria a partir dos pedaços de outra divindade. Você não tem nenhum relato politeísta, você tem simplesmente: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí você segue o texto: e disse Deus, haja luz e houve luz, e etc. Então veja, o relato da criação do Gênesis ele é bem diferente deste relato. Então aqui você já tem uma ideia monoteísta se contrapondo a uma ideia politeísta. Agora, uma outra síntese aqui que eu já faço aqui, já entre o tablet 5 já, é o seguinte: após Marduk ter matado Tiamat, ele começa a sua obra criadora a partir das partes de Tiamat. Por exemplo, no tablet 5 é dito: de seus 2 olhos ele deixou o Eufrates e o Tigres fluir. Ele bloqueou suas narinas, mas foi embora. Ele amontoou as montanhas, né, distantes em seus seios. Ele perfurou poços para canalizar as fontes. Então você vai ver que a criação, o que é feito a partir de partes da deusa Tiamat, que é destruída. Isso não existe no texto de Gênesis, tá? Flagrantemente isso não está no texto de Gênesis. Esse outro texto aqui do tablet 5, olha só o que diz esse texto: o que quer que você comande, nós faremos. Marduk abriu a boca para falar e dirigiu-se aos deuses, seus pais. Acima de Apsu, a morada Esmeralda, em frente a
Eshara, em frente a Eshara, que construiu para você, tá? E aqui tá um pouco truncado, viu, gente? Porque o acadiano ele é bem complicado e tem algumas partezinhas ali que estão faltando, então algumas partes ficam bem truncadas, tá bom? Em frente isso, em frente a Eshara, que construiu para você abaixo das partes celestes, cujo chão eu tornei firme. Vou construir uma casa para ser minha morada luxuosa. Dentro dela estabelecerei seu santuário. Eu encontrarei minha câmara e estabelecerei minha realeza. Quando você vem do ápice para tomar uma decisão, este será, e esse ápice será uma referência a um local, viu, que é citado na primeira tábua, no primeiro tablet ali que Ea vai ficar após a morte de Apsu, tá? Quando você vem de Apsu para tomar uma decisão, esta será o seu lugar de descanso antes da assembleia. Quando você desce do céu para tomar uma decisão, esta será o lugar de seu descanso antes da assembleia. Chamarei seu nome de Babilônia, as casas dos grandes deuses. Dentro dele faremos um festival que será o festival da noite. Aqui você já tem Babilônia sendo mencionada. E nós vamos ver mais para frente que esse texto aqui, na verdade, ele tem um caráter bastante político, aonde está se tentando promover Marduk, tá? Como o grande por conta de Babilônia e tudo mais. Criação da humanidade. Então, a criação do mundo ali, do cosmo e de outras coisas é feita a partir de pedaços de Tiamat. A criação do homem, nós vamos ver aqui em Gênesis 1:2, vamos dar uma olhadinha aí, 2:7, em Gênesis 2:7, a criação do homem. O seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem passa a ser alma vivente. Então o homem é formado do pó da terra e passa a ser alma vivente. Agora, olha só o que diz no tablet 6 já, quando fala da criação. O rei dirigiu uma palavra aos Anakim. Seu juramento anterior era verdade. Agora também, diga-me a verdade solene. Quem é aquele que instigou a guerra? Quem tornou Tiamat rebelde e pôs a batalha em movimento? Que aquele que instigou a guerra seja abandonado para que eu possa castigá-lo. Mas você se assenta e descansa. Os Igigi, os grandes deuses, responderam o conselheiro dos deuses, seu senhor, Kingu, é quem instigou a guerra, quem tornou Tiamat rebelde e colocou a batalha em movimento. Eles o amarraram, segurando diante de Ea, eles infligiram a pena sobre ele e cortaram seus vasos sanguíneos. De seu sangue, ele, Ea, criou a humanidade, a quem impôs o serviço dos deuses e libertou os deuses. Então vejam, o que está acontecendo aqui? Ea cria a humanidade com o sangue, tá? De quem? De Kingu. Então ele cria. E ele liberta os deuses. Mas ele cria a humanidade para quê, queridos? Para trabalhar para eles. A humanidade numa Elish, tá? Ela é criada para trabalhar para os deuses. Essa é a finalidade com que a humanidade ela é criada. Trabalhar para os deuses. Por quê? Quando Apsu e Tiamat criaram os deuses inferiores, eles criaram os deuses inferiores para trabalhar para eles. Os deuses inferiores fizeram muito barulho,
E Apsu queria acabar com os deuses inferiores, porque ele não podia dormir, né? Ele queria dormir, ele queria descansar, e aí ele queria acabar com os deuses inferiores. Aí acontece toda a guerra ali que vocês já viram, e agora o que acontece? Quando a guerra se finda, vamos criar a humanidade, e a humanidade vai trabalhar no lugar dos deuses inferiores. Então, se os deuses inferiores foram criados para trabalhar no lugar de Apsu e Tiamat, agora a humanidade é criada para trabalhar no lugar dos deuses inferiores. Então, veja, é um relato que em lugar algum do livro do Gênesis você encontra isso daqui. Tá? Em uma boa síntese, nós temos nessa obra aqui no volume 2 o seguinte: Tiamat é o nome da deusa do oceano primordial, da água salgada. Tá? A antagonista do deus herói no grande épico nacional da Babilônia, Enuma Elish. Tiamat é um grande monstro feio que fica zangado com seus próprios filhos, os deuses inferiores. Né? Um conjunto imenso, inumerável de deuses menores. Esses deuses selecionam um campeão, né, um campeão, um vencedor. Nas histórias mais antigas, Marduk, na posterior, Assura, que então luta uma batalha cósmica com o mar caótico, né, com o Tiamat, que é o mar caótico, né, que ela também é considerada uma grande cobra do mar e etc. Como resultado, o cadáver morto de Tiamat é dividido e separado no cosmos, né, nos cosmos inferiores e superiores. Existem alusões literárias a esse mito em muitas tradições. Né? Então, essa é uma boa síntese. O Black e Green, comentando isso aqui, eles dizem o seguinte: os relatos do início do mundo na Mesopotâmia variam de acordo com a cosmologia seguida. Geralmente é assumido que os deuses existiam há muito tempo, mas não sempre. Então os deuses eles não são eternos, eles tiveram um início. Para expressar a ideia de criação, várias imagens foram utilizadas. Primeiro, a ideia de relação sexual entre os deuses Enki e Ninhur Saga. Tá? Então você tem a ideia de relação sexual entre eles. Por exemplo, produziram uma série de 8 deuses, então por causa das relações sexuais aí eles tiveram uma série de 8 deuses sendo produzidas, né? Em segundo lugar, a imagem da modelagem à mão de uma estatueta de argila foi usada especialmente para a criação da humanidade. Então você também tem essa ideia, tá, de uma estátua de argila e a criação da humanidade. Só que nessa estátua de argila o que se colocava aí era o sangue, certo? No relato do Gênesis diz que foi soprado o fôlego de vida. No épico de Atrahasis, a argila é misturada com o sangue de um deus morto. Então, a ideia é o deus morto e aqui você tem a argila aqui e o sangue sendo misturado. Tá? Na epopeia da criação, essa epopeia da criação eu traduzi literalmente, ele coloca lá no inglês epopeia da criação, é uma referência ao Gilgamesh. Ao Gilgamesh não, ao Enuma Elish, certo? Que nós acabamos de ler aqui várias porções aqui dos tablets do Enuma Elish. Ele diz assim: na epopeia da criação, o homem é aparentemente criado exclusivamente a partir do sangue de um deus morto, Kingu. Finalmente, o poder vivificador do divino enunciado é visto como responsável pela criação, especialmente em que é descrito como organizador do universo e como realizando, né, isso apenas pelo poder criativo da palavra, né, no relato de Enki, que é um outro relato. Agora uma comparação, tá? Essa comparação que é feita pelo Dr. Rodrigo, aonde ele põe o seguinte: o Enuma Elish tinha um lado numa coluna e o Gênesis do outro.
quando nas alturas o céu não havia sido nomeado e a terra firme abaixo não havia sido chamada pelo nome. E aí você teria no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E era sem forma, né? Porém, era sem forma, a terra era sem forma. Um espírito divino coexistia eternamente com a matéria. O espírito divino criou a matéria do nada e vivia independente dela. O caos primitivo, chamado pelos babilônicos de Tiamat, é visto como uma figura mitológica envolvida nas trevas. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, chamado por Moisés de Terrom. A luz, tá, emana dos deuses, e aí você tem aqui, Deus diz, haja luz, criação e firmamento, criação da terra seca, criação da terra seca, criação dos luminares, criação do homem, sexto tablet, criação do homem, sexto dia. Os homens são criados a partir do sangue de um sacrifício divino. O homem é criado à imagem de Deus, né? Do barro. Os deuses celebram a criação no sétimo dia, no sétimo tablet, e aí há o descanso, porque uma vez que a humanidade foi criada, agora eles podem descansar, porque a humanidade trabalha no lugar deles. Então há um descanso. Eu acrescentaria o descanso aqui. Deus santifica o sábado, sétimo dia, numa celebração pelo que havia sido criado. Então veja, aqui você tem os paralelos. Agora, veja, é como eu disse para vocês, tem semelhanças? Tem semelhanças. Agora, quando você lê o todo, existem muitas, mas muitas dessemelhanças. De forma que nós concluímos, então, que esses relatos têm origem em uma história comum, em uma fonte comum, e Moisés agora está corrigindo o que se perdeu desses relatos e contando a verdadeira história que teria saído aí da boca de Adão e Eva aos seus descendentes, seus primeiros descendentes. Jacques Ducan, em seu comentário de Gênesis, bem salienta o seguinte: esse aparente paralelo não deve nos enganar, entretanto. Em vez de ser um argumento em nome da influência babilônica no texto bíblico, minando assim a inspiração original do texto bíblico, ao contrário, um significativo significativo devido à intenção polêmica do autor contra esses relatos. Na verdade, esta conexão literária entre essas duas introduções consistiu, né, um meio polêmico clássico, né, comumente usado na literatura antiga para refutar a visão oposta. Então, na perspectiva do Ducan, Moisés está refutando a oposição oposta, nesse caso aqui, o Enuma Elish. O Price e Rose dizem o seguinte na obra deles de arqueologia sobre o caráter do Enuma Elish. Eles dizem o seguinte: no entanto, esse assim chamado Gênesis babilônico, ele está se referindo ao Enuma Elish, não foi escrito tendo como objetivo relatar uma história da criação, mas era um documento político com elogios a Marduk para promover seu status principal no panteão babilônico, o que exaltaria a cidade de Babilônia e fortaleceria a posição e poder de Hammurabi. Então, o que acontece? Esse texto ele é um texto aí datado do século XIV, tá? Mais ou menos da mesma época de Moisés, e ele é um texto aí que foi escrito com caráter político. Ele não foi um texto como o de Gênesis, que foi escrito ali para relatar a criação necessariamente, mas sim para exaltar Marduk. Agora, o Jardim do Éden, nós já vimos a questão da criação, nós já vimos a questão aí do homem e o Éden, né? Quando você olha ali para Gênesis 2:8, vamos olhar aí Gênesis 2:8. Diz assim:
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs o homem que havia formado. Então, o homem ele é colocado no jardim do Éden. É interessante porque você tem alguns relatos, tá? No relato de Enki, você tem o chamado Dilmun, que muitos hoje entendem que seria uma referência ao Éden, tá? É uma terra, tá? Sagrada, como ele diz assim, ó, no poema de Enki, tá? E Ninhur Sagar, Dilmun é descrito como uma terra sagrada, virgem e pura, sem qualquer civilização normal, humana ou animal, ou mesmo fonte. E aí a esposa dele pede a ele que ele crie aí, etc., né? E em que então vai organizar, né? Dilmun fornecendo água doce em abundância para produzir, e após uma série de uniões incestuosas, vários deuses e deusas nascem, entre eles o senhor de Dilmun, que muitos hoje acham que é Adão, né? E o senhor de Magam, tá? Então veja, esse Dilmun aqui tem sido entendido por muitos estudiosos que é uma referência ao Éden. O doutor Rodrigo mesmo, ele diz o seguinte: o conto de Enki e Ninhursag, mais conhecido como o mito do paraíso, foi escrito por volta do 2º milênio antes de Cristo. Nele, os deuses criam os céus, a terra e os homens. Eles os colocam no paraíso idílico de Dilmun. Ele vocaliza um pouco diferente, mas é a mesma coisa. E para curar a costelade, né, em que fazem surgir uma mulher e lhe dão o nome de Ninti, cujo significado seria rainha dos meses, senhora da costela. Interessante. Aqui ficou junto, né? É costela de Enki, né? Para curar a costela de Enki. Ou aquela que faz viver. Muito interessante também. Ora, Eva também foi criada a partir de uma costela de Adão, e seu nome hebraico, Havá, é associado etimologicamente ao verbo viver, hayá, o verbo hayá no hebraico. Isso aqui é muito interessante, porque veja, né, você tem a relação aí com Dilmun, você tem senhora costela, nós sabemos que Eva, no relato do Gênesis, é tirada da costela de Adão, aquela que faz viver, está associado também com o nome de Eva, Havá, que tem a ver com vida. Então veja, essa ideia aqui do Dilmun, de um casal, um paraíso idílico, e etc., tem relação com o Gênesis, tá? Relação com o Gênesis. Então, o que está acontecendo ali? Nós temos ali, então, uma referência ao Éden, né, ao jardim no mundo antigo. Agora, claro, sendo contado do ponto de vista do povo sumério. Agora, para nós avançarmos, nos encaminhando para o final, no capítulo 3, nós temos ali Adão e Eva e a serpente, né? Quando a serpente ela aparece para Eva, né? E ela vai levar Eva a comer do fruto, né? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para eles que não comessem. Aqui nós temos o chamado selo mesopotâmico da tentação, e é interessante porque você tem um casal sentado se alimentando de uma árvore e você tem uma serpente aqui, ó. Tem uma cobra aqui, ó. Aqui, ó. A cobra. E você tem aqui o casal sentado. Muito interessante isso, né? Então aqui é uma atestação arqueológica, né, aí dentro do contexto mesopotâmico, de essa visão, né, de um casal comendo e uma cobra que leva eles a comer, né? Aqui você já tem um casal, né, alguns supõem que seja o rei Gueda, né, e sua esposa. Então você tem aqui o casal, a esposa, e você tem marido aqui.
é conduzido pela mão ao trono do deus Anu ou Enki, pois eles haviam pecado. Então eles pecaram. Esse casal estão sendo levados ao deus Enki porque eles pecaram. Lembre-se que esse mesmo Enki é aquele que a mulher lá, né, que tinha que estava sendo curada de sua costela, do Tirmun, do paraíso idílico, tá? Lembrando que esse é o mesmo Enki. A maioria dos assiriólogos pensa que ambas as figuras referem-se ao mesmo personagem, o deus Ningishzida, tá? Na sua forma humana e de uma serpente quadrúpeda. Tá? Então, esse daqui que está levando o casal aqui, deixa eu apagar agora os riscos anteriores, só um segundo. Pronto. Então, olha só. Esse daqui seria a mesma serpente, tá? Seria Ningishzida. Essa divindade, ela também tinha forma de serpente. Então, aqui, os assiriólogos pensam que seriam os dois, tá? A mesma coisa aqui. É interessante que, nesse caso aqui, a serpente se coloca como intercessora entre o casal que havia pecado e o deus Enki. Então, essa arte aqui, babilônica, ela também reflete o texto do quê? Do Gênesis. E aí você tem a serpente. É interessante porque essa serpente tinha asas, né? Tinha asas. E o Flávio Josefo, ele fala, né, que a serpente voava no Jardim do Éden e etc, né? Então, isso daí é bem interessante, que as serpentes voavam, as cobras voavam. E é interessante porque isso aparece, essas cobras, elas aparecem na arte antiga como tendo asas, né? Então, isso é bem interessante. Avançando aqui agora, essa serpente, ela foi associada, ao que tudo indica, né, com Satanás, dentro agora já de uma teologia judaica, vamos dizer assim, no livro de Sabedoria de Salomão, onde você tem o seguinte: porque Deus criou o ser humano para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria eternidade. Pela inveja do diabo, porém, a morte entrou no mundo, e aqueles que a ela pertencem a experimentaram. Então, por causa do diabo entrou no mundo. Isso aqui tem bastante semelhança, né, com o que diz Paulo, né, bastante semelhante com o que Paulo diz em Romanos, né, quando ele fala que pelo pecado de um só homem entrou o pecado no mundo e etc. Mas veja, entende-se aqui que o homem é criado em imagem e semelhança de Deus e ele passa a morrer por causa de quem? Por causa do diabo. Então, é uma interpretação que ali é a serpente, é uma referência a quem? Ao diabo, certo? Então, já muito antiga, uma referência muito antiga, né? Nahum Sarna, o erudito judeu Nahum Sarna, ele diz o seguinte: em todo o mundo antigo, a serpente foi dotada de divinas qualidades, né? Semidivinas. Foi venerada como um emblema da saúde, flexibilidade, imortalidade, sabedoria, tá? E caótico. E foi frequentemente adorado, né? A serpente teve um papel significativo na mitologia, o simbolismo religioso e os antigos cultos do Oriente. Então, a serpente, ela aparece em muitos lugares do Antigo Oriente, ela aparece em muitos lugares do Antigo Oriente, e ela é dotada de atributos, ela é semidivina, ou às vezes ela é divina, como no caso de Tiamat. Ela representa, por exemplo, para Faraó, né, na mitra do Faraó, a sabedoria de Faraó e etc. Quando você vê toda essa descrição da serpente no mundo antigo, você vê que o livro de Gênesis está desconstruindo a imagem da serpente que existe no mundo antigo. Está desconstruindo. Em nenhum momento o relato de Gênesis diz que ela era, por exemplo, que ela era divina, que ela tinha poderes sobrenaturais. Em nenhum momento é dito isso sobre a serpente. Então, o relato do Gênesis está desconstruindo essa ideia sobre a serpente que existia no mundo antigo. Isso é muito importante.
E é interessante porque a serpente como um símbolo de sabedoria, Moisés mesmo, ele escolhe, né, a palavra que ele vai usar. Moisés, ele não usa a palavra Hakan, sábio, para serpente. Ele usa Arum, astuta. Né, quando é dito, né, e a serpente, né, que era mais astuta ou mais esperta do que todos os animais. Ele não usa Hakan ali, era sábia, mais sábia, porque poderia aí também dar a ideia que ele estava concordando com ideias do mundo antigo a respeito da serpente. Então ele está corrigindo isso daí. O Victor Hamilton, no novo comentário internacional do Antigo Testamento, ele diz o seguinte: este capítulo não se refere explicitamente a Satanás, o tentador, e é simplesmente chamado de Nahash, tá? Que é uma palavra hebraica comum para a serpente. Então veja, ele não está negando que se refere a Satanás, ele só está dizendo que não se refere explicitamente. Tá? E aí é uma palavra que se refere à serpente que aparece 31 vezes na Bíblia hebraica. Ele diz assim abaixo: possivelmente há uma conexão entre Nahash e Nehoshet, bronze. Na verdade, em Números 21:9, Moisés fez uma serpente de bronze. Mais tarde, a tradição se refere a este ser como Nehushatan. Tá? Esta conexão com o bronze sugere uma aparência brilhante e luminosa, que iria prender a atenção de Eva. Uma nuance mais diretamente sinistra pode ser vista em hebraico se Nahash for conectado com o verbo Nahash, tá? Para praticar a adivinhação, tá? Observe os sinais, tá? E aí você tem aí alguns textos. Este verbo aparece 11 vezes na Bíblia hebraica, sempre no piel. O substantivo relacionado significa adivinhação. As fórmulas de adivinhação do Antigo Oriente frequentemente incluíam procedimentos envolvendo uma serpente. Isso aqui, Cris, é muito, muito interessante, muito interessante. Desde a ideia da serpente como algo relacionado com o bronze, algo brilhante, então algo que claramente se sobressaiu, que cativou Eva, que surpreendeu Eva, que leva Eva a ficar assim, vamos dizer assim, embasbacada. Como a própria ideia da serpente está ligada com a adivinhação no mundo antigo. Então tudo isso daí é trazido à nossa mente quando nós conhecemos aí o texto, conhecemos o hebraico, conhecemos a cultura tanto hebraica da Bíblia, quanto a cultura antiga dos povos antigos. Né? E o Victor Hamilton bem coloca isso daí. Agora, um ponto bastante interessante, então, é que quando Satanás ele escolhe a serpente para enganar Eva, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E a serpente, ela se torna, ela dentro do mundo antigo, como um símbolo de sabedoria, de força, de poder, adivinhação e etc. Ela é refutada por Moisés. Moisés ele vai dizer, não, ela era um animal astuto, esperto e que foi usado para enganar Eva. Né? Isso que é a serpente de fato. Né? Aí o Walton ele já vai citar, eu deixei aqui, né? Ele citando aqui a questão da serpente no mundo antigo, né? Questões que eu coloquei aqui já, né? Como sendo uma criatura mágica e etc. Aí ele também vai colocar aí algumas questões relacionadas à serpente, tá bom? Que eu já mencionei e vocês podem ler depois aí, tá? O John Walton mencionando no comentário dele de Gênesis. Então, queridos, nossas considerações finais. Quando você olha para a cultura do mundo antigo, para o contexto histórico-cultural da Mesopotâmia, ou Crescente Fértil, como queiram chamar, você percebe que a história do Gênesis ela encontra vários paralelos ali. Ela encontra várias histórias que se relacionam. Porém, há muitas divergências entre o Gênesis e essas histórias. O que nos leva a concluir o seguinte:
tanto o Gênesis quanto essas histórias bebem em uma fonte comum. E Moisés, ao escrever o Gênesis baseado em uma fonte comum, guiado pelo Espírito, ele corrige as outras histórias do mundo antigo sobre como tudo foi criado, como a humanidade foi criada, sobre o verdadeiro papel da serpente, quem é a serpente de fato, certo? Então isso daí é tudo muito importante. E nós vemos então que o Gênesis, ele é um relato histórico, mas lembre-se que ele é um relato histórico, do ponto de vista do mesopotâmico, de quem contava, de uma pessoa que não ignorava o sobrenatural, não ignorava o transcendente, não ignorava o metafísico, certo? Isso daí é muito importante. Então, quando eles contavam história tendo em mente o quê? Que ali também haviam questões metafísicas envolvidas. Por isso que quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, e especialmente o livro de Gênesis que nós estamos estudando, nós temos que pensar que as narrativas, as histórias registradas ali, elas precisam ser olhadas do ponto de vista histórico e teológico. Então nós temos histórias teologicamente orientadas, tá bom? E aqui nós podemos até mesmo tirar algumas conclusões. Então, veja, o relato, teologicamente, o relato do Gênesis é um relato monoteísta, certo? Ao contrário dos relatos pagãos. Então, a teologia do livro de Gênesis, a teologia de Gênesis 1, nos revela um monoteísmo. Também nos revela que essa serpente, ela era um animal que foi usada, né? E que já na antiguidade, como o livro de sabedoria cita, né? Foi interpretada como sendo uma referência ao diabo. E o livro do Apocalipse deixa isso daí de forma muito clara quando se refere, né, no capítulo 12, à antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a imagem da serpente foi associada à imagem do diabo, então do tentador, né, aquele que tenta os irmãos. Então, teologicamente, nós temos aí diversos pontos. Também a ideia do homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Então, ambos são iguais perante Deus, ambos são filhos de Deus, né? São criaturas. E caíram em pecado. Porque eles caem em pecado, eles necessitam de um redentor, é o que diz o capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos estudar mais sobre isso quando formos falar sobre profecias messiânicas e sobre teologia da aliança, certo? Mas por um momento, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, certo? Que o Eterno bendiga aí a vida de vocês, que vocês possam continuar estudando e compreendendo cada dia mais o livro de Bereshit. Letra outra, até a nossa próxima aula.